Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-lo. Ambos simbolizam e representam o corpo e o sangue de Cristo. O que nós precisamos, na realidade, é compreendermos que a necessidade de cada um de nós em nos alimentarmos de Cristo, ela é uma necessidade latente na vida de cada um. Eu recordo-me que no capítulo 6 de João, Jesus ele diz assim, olha, aquele que vive em mim, por mim viverá. Eu estava analisando esse texto e encontro mais tarde o apóstolo Paulo lá escrevendo aos irmãos de Coríntios, falando um posicionamento dele no que se diz respeito para com os fracos. Ele é aquela pessoa que, à medida que ele ia encontrando um grupo, ele se anivelava a eles para poder obter a oportunidade de falar deste evangelho. Para com aqueles que eram humildes, ele se tornou humilde e conversava do evangelho, introduzia neles o evangelho no âmbito da humildade. Quando se deparava com os poligotas, os sábios, os doutores, ele também se portava como tal, falando com a profundidade devida, que assim permitia a mente daqueles homens compreender. E aqui a gente observa que o Evangelho de Cristo, ele é mais ou menos isso. Primeiro, alimentar-se do Senhor, porque você vai entender em cada situação, em cada oportunidade que lhe é franqueada, você vai entender o nível de que você vai falar desse evangelho. É por isso que Jesus ele diz: aquele que vive em mim, por mim viverá. De maneira nenhuma procura se sobressair em primeiro lugar, demonstrando um grau de intelectualidade para transmitir algo que é tão simples. Porque, na verdade, o que a gente precisa entender é que esta simplicidade, ela não é forçada, ela é algo gerado em nós. Ela é algo gerado. Jesus, ele não tinha nenhuma dificuldade, por ser o que ele era, ele não tinha dificuldade de tornar-se como o mais inferior, como ele mesmo se posicionou, a ponto dele dizer que quem quiser ser o maior, torne-se o menor. Quem quiser ser servido, que sirva. Ele diz que tudo aquilo que você queira que os homens façam com você, você deve fazer também com os outros. Em primeiro lugar, o posicionamento é nosso. E aí nós precisamos ter esta humildade de buscar em Deus essas características, porque se elas forem frutos acadêmicos, a gente não vai muito longe. A gente pode até fazer,
por algum tempo, mas de repente esse poder, essa capacidade de conduzir aquilo que não está sendo produzido na sua índole, no seu interior, ele vai mostrar a qualquer instante essa deficiência. O que nós não podemos é maquiarmos o verdadeiro. Nós devemos viver o que realmente somos, porque a probabilidade de mudança, ela é maior, viu? Ela é bem maior. Sabe aquelas pessoas que querem dar show em tudo e em todos, mas que de repente você encontra elas muito para baixo, se defasando, se torna uma pessoa apática, que não oferece vida, muito embora anteriormente a gente via vida, via luz, mas de repente se lançou debaixo de um alqueiro. Em vez de seguir os degraus de um velador de uma certa altura, primeiramente, depois vai para o segundo nível e assim por diante. O escritor aos Hebreus, ele encontrou esse povo, um povo que eles tinham já um tempo de conhecimento da graça e da bondade de Deus, e com certeza aquele homem esperava, vou usar a expressão, aquele pastor esperava resultados maiores e melhores, porque o tempo decorrido ele nos proporciona oportunidades para crescermos na graça e no conhecimento. Mas aquele homem não encontrou nesses liderados esse crescimento, e ele foi severo na sua fala, dizendo: pelo tempo decorrido era para vocês serem mestres, mas na verdade vocês estão precisando que se deleite a vocês. Vocês não resistem consumir ou ingerir um alimento sólido, mas tem que ser o mais líquido possível, para que vocês possam lentamente digerir. E o que causa tudo isso? É aquilo que eu falei no início. É porque não tem se alimentado verdadeiramente do Senhor. Não tem buscado em Cristo Jesus esta humildade. Porque na verdade, como diz um historiador, que ninguém é tão ignorante no grau de conhecimento que não nos possa nos orientar em determinado momento, como também ninguém é tão sábio que não precisa de um conselho. Entender isso a seu tempo é o melhor. Às vezes nós estamos em um tempo para recebermos um conselho, mas nos tornamos ignorantes e achamos que não precisamos, principalmente de quem está vindo o conselho, e perdemos a oportunidade de melhorarmos, de sermos parecidos com Cristo. Como também muitas vezes
nos deparamos com a oportunidade para conduzirmos alguém, às vezes até o nosso próprio líder, com um conselho. Rapaz, o irmão está assim meio perdido aí, vou chamar ele e vou dar um conselho para ele. Mas mais uma vez a ignorância predomina. E ele prefere assistir uma catástrofe do que uma construção bem alinhada. Não dá o conselho, mas depois fala para os outros. Deus sabia disso. Então o que nós devemos é entender que, como corpo que somos, que formamos e desse corpo somos membros, esses membros precisam uns dos outros. Atos dos Apóstolos, o capítulo 2 e o versículo de número 42, fala do segredo, do maior segredo de uma igreja solidificada, de uma igreja sólida. Como é que diz lá? E eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Qual era a doutrina dos apóstolos, irmãos? Doutrina dos apóstolos era Cristo. Era Cristo. É aí onde muitas pessoas se perdem, digo-se de passagem, líderes, que quando fala a doutrina, aí eles partem para usos e costumes, passa para série de coisas, menos para a realidade daquele texto, que a doutrina era Cristo. Eles viviam tão alinhados com Cristo que eles foram chamados de pequenos cristos. Queridos irmãos, estas palavras, elas são de todo para o nosso bom desempenho. Quero dizer aos irmãos, ouça bem e grave na mente de vocês o que eu vou dizer. Eu pensava que depois da pandemia nós iríamos estarmos melhores. Pelo menos o espírito de gratidão fosse notório na vida da igreja. Mas que gratidão é essa que não nos permite chegarmos num trabalho como esse, principalmente esse de hoje, cercarmos a mesa do Senhor, não termos o cuidado, o zelo de sermos aquelas pessoas que representamos melhor aquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Eu pensei que os que não fossem levados pela pandemia iriam ser mais intensos nas orações, iriam ser mais intensos nos seus atos de fidelidade para com o compromisso com Deus. A Jesus, e houve aquela divergência de pensamento entre eles. O que acontece?
Aqui diz que quando terminou tudo aquilo, cada um foi para a sua casa. Mas o versículo seguinte diz: mas Jesus foi para o Monte das Oliveiras, passou a noite em oração, e de manhã estava no templo. O que aconteceu quando Jesus chegou no templo? Diz: toda a multidão se aproximou dele. Jesus não se negou de fazer o que ele realmente tinha que fazer, era ensinar. E diz que ele sentou e começou a ensinar a todos. Quem tem uma vida envolvida com os mistérios de Deus, sempre tem algo para transmitir às pessoas, algo que alimenta a espiritualidade dele. Se é uma pessoa que está perdida nos seus pensamentos, ela vai se achar, porque a palavra de Deus alinha e conduz o indivíduo ao caminho que é Cristo Jesus. Quem vive em oração, ele não se desespera com os falatórios dos outros, porque Jesus poderia muito bem dizer: rapaz, ontem à noite teve uma bagunça lá na igreja, o negócio foi sério, e ele estava falando de mim, eu não vou lá não. Ele poderia ter feito isso. E talvez a gente, na fraqueza da gente, dava razão para ele: realmente estava falando dele lá. Mas não, quando ele veio por conta de saber daquela discussão entre o povo, por conta dele, qual foi a atitude inicial dele? Ir orar. E orar. E não com agressividade. Quando não se ora, quando se sabe que está falando da gente, e o indivíduo não tem uma vida de oração, qual é a primeira coisa que ele faz? Reagir, partir para cima. E não é esse o comportamento de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. É assim. Jesus viu e ouviu toda a discussão por conta dele. Ele foi orar. Ele não foi na casa de Nicodemos. Ele não foi na casa de ninguém. Ele foi orar. E quando foi de manhã, para onde foi que ele foi? Porque tem gente que vai orar, mas depois vai lá machucar o problema. Eu já vi isso. Ele foi para o templo e o povo o cercou. Ele poderia muito bem dizer: não, se afastem de mim, o pessoal aí estão falando um monte de coisa de mim, estão dizendo que estão até amaldiçoando vocês por conta de mim. Não, negativo, não, vão para lá. Não, ele cumpriu o papel dele. Vocês querem que eu ensine vocês? Sentou e ensinou a todos. Mas os que não estavam em oração, que foram para as suas casas, o que foi que eles encontraram? Problema. Porque eles estavam procurando eram problemas. Eles viviam num âmbito ou num ambiente que só gerava problema. Aí vem eles com uma mulher, Jesus ensinando, Jesus pregando para o povo, ensinando serem bons, tornar-se bons, ensinando o caminho do céu. E eles vêm atrapalhar a pregação com uma confusão. Porque é isso, pastor Antônio, quem não tem a vida de oração, ele tira o brilho de qualquer coisa com as suas confusões.
separa amigos, divide pessoas na igreja, faz pessoas saírem da igreja. É assim. E depois ainda reclama que não tem oração na igreja. E aí? Chegaram com a mulher. Para a pregação, Jesus. Ainda vem com um nível de santidade, apresentando a lei de Moisés. Irmãos, não é o caráter dos outros que vai forjar o nosso, que vai moldar o nosso caráter. É bom você olhar para alguém e dizer: meu Deus do céu, que pessoa maravilhosa. Mas o seu caráter não é o caráter dele que vai moldar você. É a sua intimidade com Deus. É viver na doutrina dos apóstolos. Porque se nós vivermos, que já falei, a doutrina era Cristo, não era um estilo de um tipo ou uma receita de vida. Porque hoje tem receita até para ser crente. Ah não, tem que andar com a roupa arrastando no chão, não pode pintar o cabelo, não pode cortar, pinta. Gente, é tanta coisa. E esquece do essencial, que é o amor ao próximo. Esquece do temor a Deus. Pecam dissolutamente. E ainda estão certos. Acham, né? Pelo menos. E aí Jesus, ele começa a escrever no chão. Eu comparando esse texto, pastor Antônio, com Jeremias capítulo 17, versículo 17, a gente vai ver uma coisa interessante ali. E lá ele diz que todos aqueles que desonram a Deus, que não obedecem a Deus, o seu nome é escrito no chão, na terra. Aí a gente vê Jesus escrevendo no chão. Eu até conversando com uma irmã, eu disse para ela, digo, olha, eu até acho que aqui Jesus estava, o sacerdotezão chegou lá e olhou e viu o nome dele escrito no chão. E ele ligou, que ele conhecia, né? Ih, rapaz, eu estou desonrando a Deus com esse negócio. E tirou para fora. Todos aqueles que olhavam, viu o nome dele ali no chão, não estou trazendo isso como afirmação doutrinária. Entendam isso. Que não é afirmação doutrinária, são conjecturas. Estou conjecturando aqui. Irmãos, não desonre a Deus. Não desonre a Deus. Porque a palavra de Deus diz que Ele não se deixa escarnecer. Não se deixa escarnecer. Tudo que você plantar, você vai colher. O que você está plantando? Você está semeando a boa palavra? O que Jesus nos autorizou é que nós semeássemos a semente do Evangelho. E não se importasse aonde ela fosse cair. O semeador saiu lançando a semente. Caiu entre pedras, entre espinhos, entre a beira do caminho. Até parece que o semeador era um pouco desleixado, né? Quem que queria deixar a semente caindo pelo caminho? Mas entenda, a semente do caminho, ela não está só à disposição do diabo para arrebatá-lo, não. Assim como alguma pessoa que tenha bons projetos, ele pode pegar aquela semente e lançar em uma outra terra, uma terra boa, que possa produzir. Por isso que a recomendação do apóstolo Paulo é para que preguemos a tempo e fora de tempo. Fora de tempo. Tempo, a tempo e fora de tempo. Então, amados,
Deus tenha misericórdia, que ao cercarmos esta mesa para comermos do pão, realmente nós nos alimentemos de Cristo. Para os que verdadeiramente fazem com honra e com sinceridade, por conta da sua vida, não digo aquela vida que eu consigo ver, a vida que as pessoas conseguem ver, mas aquilo que é do mais íntimo, e Ele está fazendo com toda a veracidade, a este realmente vai alimentar-se de Cristo e vai viver por Ele. Mas quando apenas maquiamos a realidade, simplesmente é um pedaço de pão, simplesmente é um pouquinho de vinho, um simples suco de uva.